estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional e hoje a gente vai refletir sobre a seguinte pergunta: como a gente pode domar a amígdala superexcitável? Bom, esse texto se chama Domando a Amígdala Superexcitável. Então a gente vai aprender, hein? A grande novidade trazida pelos estudos de Kagan é que nem todos os bebês medrosos são retraídos quando adultos. Temperamento não é destino. Pode-se domar a amígdala superexcitável com as experiências adequadas. O que é importante são as lições e respostas emocionais que as crianças aprendem durante o seu desenvolvimento. Para a criança tímida, o que importa no início é como ela é tratada pelos pais e como aprende a lidar com sua timidez natural. Os pais que criam, de forma gradual, situações para que os filhos tenham experiências encorajadoras, estão lhes proporcionando uma espécie de corretivo de seu medo para toda a vida. Cerca de 1 em 3 bebês que nascem com todos os sinais de amígdala superexcitável perde a timidez quando chega ao jardim de infância. Observações que foram feitas junto a crianças que em casa eram medrosas constatam que os pais, sobretudo as mães, desempenham um papel importante para determinar se uma criança, com o decorrer dos anos, vai se tornar mais ousada ou continuará a fugir do que é novo e perturbar-se diante de um desafio. A equipe de pesquisa de Kagan constatou que algumas das mães tinham como premissa proteger os bebês tímidos de qualquer coisa perturbadora. Outras achavam mais importante ajudá-los a enfrentar situações e, desta forma, adaptarem-se às pequenas batalhas da vida. A conduta protetora avalizou o medo e provavelmente privou as crianças de oportunidades para aprenderem a superar o medo. A filosofia do aprender a adaptar-se na criação dos filhos parece ter ajudado crianças medrosas a tornarem-se mais corajosas. As observações feitas na casa dos bebês quando eles tinham cerca de 6 meses constataram que as mães protetoras, ao tentarem dar consolo aos filhos, lhes davam colo quando ficavam quietos ou choravam e faziam isso por mais tempo do que as mães que tentavam ajudar os bebês a dominar esses momentos de perturbação. A incidência das vezes em que os bebês eram postos no colo quando estavam calmos e quando estavam perturbados demonstrou que as mães protetoras ficavam com o bebê no colo muito mais tempo durante os períodos de perturbação do que em períodos calmos. Foi identificado um outro tipo de comportamento quando os bebês já tinham mais ou menos 1 ano. As mães protetoras eram mais tolerantes, não eram explícitas na imposição de limites quando eles faziam alguma coisa perigosa, como pôr na boca um objeto que podiam engolir. As outras mães, ao contrário, eram enfáticas, impunham limites com firmeza, dando ordens diretas, impedindo que a criança agisse de uma determinada forma, insistindo na obediência. Por que a firmeza diminuiria o medo? Kagan especula que algo é aprendido quando o bebê engatinha em direção a algo que para ele é intrigante, mas que é perigoso segundo o julgamento da mãe. Mas é detido com uma advertência: afaste-se disso. O bebê é de repente obrigado a lidar com uma leve incerteza. A repetição desse desafio centenas e centenas de vezes no primeiro ano de vida proporciona ao bebê contínuos ensaios em pequenas doses para o enfrentamento na vida do inesperado. No caso de crianças medrosas, é exatamente esse tipo de contato que tem de ser dominado e doses controláveis bastam para que elas aprendam. Quando o fato acontece com pais que, embora amorosos, não correm a pegar e consolar o bebê a cada pequena perturbação, ele vai aprendendo aos poucos e, por si só, a lidar com tais sentimentos. Aos 2 anos, crianças medrosas que retornam ao laboratório de Kagan estão menos medrosas e com menor probabilidade de romper no choro quando um estranho faz uma careta ou um pesquisador aperta um medidor de pressão em torno de seu braço. Conclusão de Kagan: aparentemente, as mães que protegem seus bebês, que reagem intensamente diante de frustrações e que são ansiosos, na esperança de obterem um bom resultado, na verdade, exacerbam a insegurança do bebê e produzem o efeito contrário. Em outras palavras, a estratégia protetora
sai pela culatra, privando os bebês tímidos da oportunidade de acalmarem-se diante do desconhecido e com isso adquirir um pequeno domínio de seus medos. No nível neurológico, supostamente isso significa que seus circuitos pré-frontais perderam a oportunidade de aprender respostas alternativas ao medo intenso. Ao contrário, a tendência ao medo desabrido pode ter sido fortalecida simplesmente pela repetição. Por outro lado, disse Kagan, as crianças que se tornaram menos tímidas quando chegam ao jardim de infância parecem ter tido pais que lhes aplicavam delicada pressão para serem mais expansivas, embora esse traço experimental pareça ligeiramente mais difícil de mudar, provavelmente devido à sua base fisiológica. Nenhuma qualidade humana é imutável. Por toda a infância, algumas crianças tímidas vão se encorajando mais à medida que a experiência continua a moldar os principais circuitos neurais. Um dos sinais de que a criança tímida terá mais probabilidade de superar essa inibição natural é o fato de ela ter ou não um nível superior de aptidão social. Ser cooperativa e se dar bem com outras crianças, ser empática, inclinada a dar e dividir e atenciosa, e poder criar amizades íntimas. Esses traços eram característicos de um grupo de crianças identificadas primeiro como sendo tímidas aos 4 anos e que aos 10 já não apresentavam mais o problema. Ao contrário, as crianças tímidas de 4 anos, cujo temperamento pouco mudou ao longo daqueles mesmos 6 anos, tendiam a ser menos capazes emocionalmente. Choravam e se desmontavam facilmente sob tensão. Eram emocionalmente incompetentes, medrosas, rabugentas ou caprichosas, demasiado sensíveis à crítica ou desconfiadas. Essas falhas emocionais, é claro, provavelmente significam que, se puderem superar a relutância inicial de juntarem-se a outras crianças, o seu relacionamento com elas não será agradável. Ao contrário, é fácil ver por que crianças emocionalmente mais competentes, embora tímidas por temperamento, superam espontaneamente sua timidez. Porque mais hábeis nos contatos sociais, tinham maior probabilidade de ter uma série de experiências positivas com outras crianças. Mesmo que hesitassem, digamos, em falar com um novo coleguinha, assim que o gelo quebrava, elas eram capazes de ser socialmente brilhantes. A repetição regular desses sucessos sociais durante muitos anos naturalmente fazia com que os tímidos ficassem mais seguros de si. Esses avanços para a ousadia são encorajadores. Sugerem que mesmo os padrões emocionais inatos podem mudar em certa medida. A criança que nasce com tendência a se assustar pode aprender a ser mais tranquila, ou mesmo aberta diante do desconhecido. O sentimento de medo ou qualquer outro temperamento pode, em parte, ser um dado biológico para a nossa vida emocional, mas não estamos necessariamente limitados por nossos traços hereditários a um cardápio emocional específico. Há uma gama de possibilidades mesmo dentro dessas limitações genéticas. Como observam os geneticistas comportamentais, os genes por si só não determinam o comportamento, o ambiente em que vivemos, sobretudo quando experimentamos e aprendemos enquanto crescemos. Molda a maneira de uma predisposição temperamental manifestar-se no desenrolar da vida. Nossas aptidões emocionais não são um fato determinado. Com o aprendizado certo, podem ser aperfeiçoadas. Isto está ligado à maneira como o cérebro humano amadurece. Bom, gente, ficamos por aqui na nossa leitura de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.